Rendez-vous à Paris, o nosso encontro marcado na capital francesa para conhecer lugares e receitas deliciosas. Place Vendôme. E hoje eu tô aqui na Place Vendôme, que fica no centro de Paris, e a gente vai andar pela Rue Saint-Honoré, que é uma das ruas mais antigas da cidade e hoje tornou-se super turística e muito conhecida pelo comércio. A Rue Saint-Honoré é uma rua super antiga no centro de Paris, onde a gente encontra um monte de lojas, cafés e restaurantes. Quase no final dela fica a famosa Place Vendôme, conhecida pelas lojas de grife e os hotéis de luxo. Saint-Honoré. Esse doce foi inventado no final do século XIX por um patissier que se chamava Chibuste e que não por acaso tinha uma loja lá na Rue Saint-Honoré. Eu vou começar fazendo a base da torta, que leva 150 gramas de farinha, 75 gramas de manteiga sem sal e uma pitadinha de sal. Aí é só misturar tudo até ter aquela textura famosa de areia molhada. Quando a manteiga estiver assim dissolvido na farinha, eu vou acrescentar então uma gema e um pouquinho de água. A água eu vou colocando aos poucos porque depende do dia, da farinha, isso pode influenciar um pouco na umidade da massa, então a gente vai colocando e vendo até que tudo fique bem homogêneo. Eu embrulhei a massa no plástico filme e coloquei na geladeira. Enquanto ela fica lá por mais ou menos uns 30 minutos, eu vou fazer a pâte à choux. Eu tenho aqui 200 ml de água, 75 gramas de manteiga sem sal, uma colher de sopa de açúcar e uma boa pitada de sal. Agora eu vou levar isso pro fogão. Agora que a manteiga derreteu, eu vou colocar a farinha de uma vez e mexer sempre com uma colher de pau até que a massa forme uma bola e ela fique com um cheirinho assim de biscoito, que não tenha mais aquele cheiro de farinha crua. Tiro a massa do fogo e adiciono 3 gemas e 2 ovos, um por um, mexendo sempre. Agora eu coloco a massa numa manga de confeitar com bico redondo. Depois de descansar mais ou menos uns 30 minutos na geladeira, eu vou abrir a minha pâte brisée, que é a massa que vai ser a base da torta. Essa é uma massa bem neutra, porque ela não vai açúcar e como as outras coisas da torta são bem doces, então essa massa é ideal. Mas você também pode usar a massa folhada industrializada se quiser fazer de um jeito mais rápido. Eu vou abrindo a massa num círculo de mais ou menos uns 20 centímetros, que é para caber no tamanho certinho do fundo removível de uma forma que eu peguei aqui ou de um aro, dependendo do que você tiver na sua casa. E agora que eu já forrei o fundo da forma, eu vou fazer uma paredinha em volta dela toda com a pâte à choux. A característica dessa torta são os petit choux que tem em cima, que aí no Brasil a gente chama de Carolina. Então eu vou fazendo as bolinhas aqui numa forma forrada com papel manteiga e deixando um espacinho entre elas porque elas dão uma enxada no forno. Para decorar a torta inteira eu preciso de 8 choux. Para tirar esses biquinhos e a Carolina ficar bem redondinha, eu passo o dedo na água e vou alisando assim. Depois polvilho tudo com um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Agora eu levo para assar junto com o disco em forno pré-aquecido a 180 graus. As carolinas eu vou deixar durante uns 20 minutos e o disco, como ele é maior, eu vou deixar 30 minutos. Enquanto as massas estão no forno, eu vou preparar a crème pâtissière. Eu tenho aqui uma fava de baunilha, eu vou usar só a metade, que eu achato assim com a parte de trás da faca. Corto assim ao meio e aí eu vou abri-la para tirar os grãozinhos. Aí eu coloco em uma panelinha 250 ml de leite. Eu vou colocar os grãozinhos da baunilha, a fava que já está aberta também. Antes de levar o leite com a baunilha ao fogo, eu vou preparar as gemas. Eu tenho aqui 4 gemas, que eu vou misturar com 50 gramas de açúcar e 25 gramas de farinha de trigo. Aí é só bater tudo muito bem até que essa mistura fique bem clarinha. Agora que o leite já está quente, eu vou adicioná-lo aqui na mistura de ovos com açúcar, aos pouquinhos e mexendo sempre, que é para não virar um omelete.
Antes de levar o creme ao fogo para engrossar, eu preciso hidratar 2 folhas de gelatina em água fria. Assim, quando o creme já estiver no ponto, é só escorrer bem a água da gelatina e adicionar direto. A crème pâtissière já esfriou e agora, para finalizar, eu preciso bater um merengue que eu vou incorporar na crème pâtissière, que vai gerar um outro creme que chama Chibouste, que é o creme tradicional da torta Saint-Honoré. Eu tenho aqui 4 claras, eu vou colocar algumas gotinhas de limão e vou bater com uma batedeira. Quando as claras atingirem ponto de neve, eu acrescento 125 gramas de açúcar de confeiteiro e continuo batendo sempre até que vire um merengue bem brilhoso. O ponto é esse aqui, quando formar um pico. Aqui eu tenho a crème pâtissière, que eu vou dar uma boa mexida com a espátula para ela voltar a ficar cremosa. Aí eu acrescento 1/3 da quantidade do merengue, mexo bem e acrescento o restante do merengue mexendo delicadamente. E agora, a última etapa dessa receita antes da gente fazer a montagem da torta é preparar um caramelo. Eu tenho aqui 200 gramas de açúcar, que eu vou misturar com 4 colheres de sopa de água e levar tudo para derreter no fogo. Quando o caramelo tiver com essa cor âmbar, é porque ele está pronto. Mergulho a parte de cima das carolinas no caramelo e eu coloco para secar de ponta cabeça no papel manteiga. Agora eu faço um furo na parte de baixo delas e aí eu vou rechear com o meu creme que eu coloquei numa manga de confeiteiro antes. Para grudar as carolinas na massa, eu preciso molhar assim a parte de baixo delas num pouquinho de caramelo. O restante do creme eu coloco no meio da minha torta. Eu levei a torta para a geladeira por mais ou menos umas 2 horas para firmar bem o creme e agora eu vou finalizar cobrindo com chantilly e alguns crocantes de caramelo. Além de ter sido inventada em uma pâtisserie que ficava na Rue Saint-Honoré, essa receita também faz uma homenagem ao santo padroeiro dos padeiros e confeiteiros. É um clássico francês, uma receita super antiga e deliciosa.